Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tinha gravado esse vídeo uma vez e aí deu pau aqui no áudio, então eu tive que voltar e regravá-lo. Bom, algumas coisas iniciais a serem consideradas, né? Primeiramente, para reforçar para vocês que esse é o nosso último conteúdo que vai cair em prova, tá? Como eu expliquei na aula passada, a gente não vai ter tempo hábil de ver competência, porque, na verdade, esse assunto das ações penais privadas já era para vocês terem visto com o professor Biratã. Mas eu tenho certeza que ele só não conseguiu dar isso por causa dessa situação toda de pandemia. Então, para não correr o risco de eu dar para vocês um assunto que é importante de qualquer jeito, né? Eu vou gravar umas aulas extras e aí a gente combina direitinho, ou então a gente vê isso no semestre que vem sem problema nenhum, em processo penal 2, em que pese ser uma cadeira muito extensa, né? A gente dá um jeitinho de compilar, porque competência é um assunto que é muito importante para ser visto de qualquer jeito. E eu também não queria passar para vocês como tema de trabalho e dar como dado, porque seria irresponsável, tá? Eu não trabalho dessa forma. Então, para não correr o risco de vocês se prejudicarem, a gente vai ver isso com calma no momento oportuno, tá certo? Por enquanto, vamos focar aqui na nossa avaliação, em que vai cair basicamente, né, os requisitos para a ação penal, que foi o que a gente viu primeiro, e as classificações das ações penais, tá? Para encerrar esse assunto de hoje, a gente vai ver a ação penal privada, que é a última das espécies de ação penal. A gente viu que a ação penal, ela se divide em dois ramos gerais, né? Tem a ação penal que é pública e a ação penal que é privada, que é a que veremos hoje. Dentro da ação penal pública, nós temos a ação penal pública incondicionada, que foi a primeira que a gente viu, que é a regra, né? Depois nós temos a ação pública condicionada, e, por sua vez, a ação pública condicionada também se subdivide em ação pública condicionada à representação do ofendido, não é? Que é a espécie mais genérica desse tipo de ação, e a ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça, que são casos específicos que a gente também viu na aula passada, não é verdade? Bom, para finalizar, agora só faltaria a gente ver o quê? A ação penal privada. Vocês vão ver que é bem simples. Ela é um pouquinho diferente da ação penal pública. Por quê? Não é uma ação penal pública, né? Ela é uma ação penal privada. Logo, o interesse público, ele não está ali latente, ele não está nem subjacente. É uma ação penal para situações nas quais o legislador ele verificou que, por mais que fossem condutas criminalizadas, que ele optou por criminalizar, não eram condutas que diziam muito respeito à sociedade. A sociedade não tinha um interesse tão forte assim, digamos, em averiguar se houve ou não aquele tipo de conduta, né? Isso aí caberia mais para uma pessoa, a pessoa que se sentiu ofendida. Então, ele reservou uma parte dos crimes, tá? Para que as pessoas genericamente pudessem ingressar com ações, mas que isso ficasse a cargo delas decidir, porque são ações que podem ser dispostas pelas pessoas. Elas têm esse direito de dispor ou não da pretensão de entrar ou de ingressar com esse tipo de ação, porque são condutas que não dizem respeito a praticamente ninguém, além das pessoas que estavam envolvidas. Tá? Por isso que se diz que é uma ação penal de natureza privada. Conquanto o direito penal seja um ramo do direito público, né, não significa dizer que a ação penal ela é privada no sentido civilista, tá? É uma ação penal ainda assim, ela faz parte do direito público, que é o direito penal. Mas ela tem essa característica de ser privada, porque ela diz mais respeito à vida pessoal e privada de cada sujeito, certo? Então, feita essa introdução, vamos à definição, né? O que seria essa ação penal privada? É aquela cuja titularidade em regra é do ofendido, ou se ele for incapaz do seu representante legal. Então, se for uma pessoa menor de idade, né? Se for alguma pessoa que tenha essa incapacidade de qualquer forma, ela vai ser representada pelo seu representante legal, tá certo? Então, é o representante legal, não significa dizer que a pessoa não vai precisar de um advogado, não é isso, tá? Mas o representante legal vai representar o ofendido ou a ofendida nos atos processuais, né? Mediante o auxílio de seu advogado, tá certo? Então, o crime que exige interposição de uma ação penal privada é aquele que o Código prevê a seguinte frase: 2 pontos. Somente se procede mediante queixa. Fecha aspas, né? A gente viu lá na aula passada, na ação penal, nos crimes de ação penal pública condicionada, que quando a gente tem um crime dessa natureza, ele vai vir expresso na lei da seguinte forma, né? Só se procede mediante representação do ofendido.
Ou ainda, só se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Então, vai vir de maneira expressa, né? Porque aprendemos que a regra é da ação penal pública incondicionada. Então, sempre que não tiver nada disso falando, não importa qual seja o crime, se não tiver nenhuma dessas expressões, a gente vai saber que é uma ação pública incondicionada. Se tiver lá, só se procede mediante representação do ofendido, já sabemos que é uma ação penal pública condicionada à representação. Agora, se tiver assim, somente se procede mediante queixa, aí a gente sabe que é uma ação penal privada. Por quê, pessoal? Porque a queixa não é aquele ato de ir na delegacia falar que certa pessoa cometeu um crime contra você. Queixa não é isso. Pode até ser na acepção da palavra da gramática, mas na acepção jurídica, a queixa não é um ato de ir lá na delegacia falar de outra pessoa. Dar queixa de alguém não é isso. A queixa-crime é uma peça processual. É uma peça que inaugura a ação penal privada. Então, a gente aprendeu que a denúncia, não é? É a peça processual que inaugura a ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada à representação ou à requisição, não importa. Essa é a denúncia. Não é qualquer denúncia que se faz na internet. Um texto no Facebook denunciando alguém. Isso não é denúncia. Aos olhos do processo penal, não. A denúncia é a peça formal cuja titularidade é exclusiva do Ministério Público e ela é utilizada para iniciar qualquer tipo de ação pública. Ponto. Qualquer tipo de ação penal pública. Ponto. Já a queixa-crime é uma peça inaugural da ação penal privada. Não se inicia a ação penal privada mediante denúncia. Tá certo? Só se inicia mediante queixa-crime. Ficou claro? Então, a queixa-crime é uma peça processual. Inclusive, é uma peça processual importantíssima, tá? Que vocês vão, com certeza, aprender a fazer lá na disciplina de prática penal, tá certo? Porque é uma peça que pode cair na segunda fase da OAB, tá? Então, gente, para além disso, o que insta a gente a falar sobre a queixa-crime? Além do fato dela ser uma peça processual e não uma mera queixa qualquer, né? O que a gente deve saber também é que vocês aprenderam lá em inquérito policial, que o inquérito policial ele é o quê? Dispensável, não é? Uma das características do inquérito policial é que ele pode ser dispensado, se for o caso. Então, nos casos de crimes de ação penal privada, a pessoa que se sentiu ofendida, ela não é obrigada a ir na delegacia se ela não quiser. Ela pode simplesmente pegar as provas que ela já tem e entrar com a queixa-crime direto no juízo, direto na justiça, tá? Ela não precisa nem ir para a delegacia. Se ela quiser ir, se ela quiser ajuda do aparato policial para investigar, tudo bem. Se ela quiser fazer um BO, né? Só para constar que está o BO lá, ela pode fazer isso, com certeza. Nada impede. Mas não é necessário que ela faça. Vou dar um exemplo para vocês. Aula passada a gente falou muito do crime de injúria, né? A gente usou ele vários exemplos. Injúria contra o presidente da República, etc. Injúria racial. Agora, nos casos de injúria comum, assim como os outros crimes contra a honra, seja ele calúnia ou difamação, se forem crimes comuns e não contra o presidente da República, nem um caso de injúria racial, né? Que são crimes especiais, têm o seu próprio procedimento, especificamente o seu próprio tipo de ação. Se for um crime de injúria comum, é um crime de ação penal privada, como a gente vai ver aqui no exemplo que eu botei mais para o final da aula, desses slides. Então, por esses crimes contra a honra serem todos os crimes que, em geral, em regra, são de natureza privada, as pessoas que passam por esse tipo de crime, que se sentem ofendidas e que querem entrar com ação, elas não precisam ir na delegacia fazer qualquer tipo de BO, se elas não quiserem, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tenho um desafeto com a minha vizinha. Essa minha vizinha estava jogando, sei lá, lixo na porta da minha casa, certo? E aí eu já estava de saco cheio dessa vizinha jogando lixo na porta da minha casa. Aí eu peguei o telefone com um quente e 10 fervendo e liguei para minha vizinha. Dona fulana, estou indignada com você. Você é uma porca, você é uma suja, você é isso. E aí comecei a chamar a mulher de várias coisas. Só não chamei de arroz doce. Essa minha vizinha que estava jogando lixo na porta da minha casa. Né? Isso é um exemplo, tá, gente? Isso não aconteceu na verdade, não. Eu nunca faria isso. Mas digamos que eu fizesse, né? Digamos que eu me irritei, estou aqui arretada com essa vizinha que está jogando lixo na porta da minha casa. Aí eu peguei e liguei para dona fulana e escrachei com ela. E esculhambei geral. Chamei ela de porca, disse que ela era suja, que ela não prestava, que ela era isso, que ela era aquilo. Xinguei bastante ela, principalmente de suja e porca. Só que aí dona fulana se arretou, né? E eu não sabia que dona fulana já estava ligada
que eu estava com raiva dela. E aí, quando eu liguei para ela, o que foi que Dona Fulana fez? Ela gravou a ligação. Dona Fulana, munida dessa gravação, precisa ir na delegacia para depois poder entrar com a queixa-crime dela, ou ela pode pegar minha gravação e usar como lastro probatório da materialidade delitiva e do indício suficiente de autoria? Ela pode, não é? Já existe aí o fumus commissi delicti. E essa prova dessa ligação é uma prova muito forte de que eu teria cometido essa injúria. Que eu chamei ela de porca, eu chamei ela de suja. Isso é uma ofensa à honra dela. E ela se ofendeu. Então, ela pode perfeitamente pegar essa ligação, essa gravação, não é? E instruir a peça inicial dela, a inicial acusatória dela, que vai ser o quê? Uma queixa-crime. E ela pode ir direto no juizado protocolar isso, tá certo? Digo juizado, gente, por quê? Por causa da pena, tá? A pena é muito baixinha nesses crimes contra a honra. Mas eu posso dar um exemplo a vocês de um crime que iria juízo mesmo, sem ser juizado. Iria para uma vara. Faz de conta que ao invés de eu esculhambar a Dona Fulana pelo telefone, eu fiquei indignada porque ela jogou lixo na porta da minha casa e fiz um texto no Face. Botei lá um textão no meu Facebook, teve mais de 100 compartilhamentos, um monte de curtida, um monte de gente viu aquela injúria que eu fiz, que eu chamei ela de porca e de suja naquele texto. Aí o que Dona Fulana fez? Ela foi lá no cartório, ela tirou print primeiro, né, que ela não é boba, ela tirou um monte de print, depois ela foi lá no cartório, né, foi lá falar com o tabelião e pediu para ele fazer uma nota autorial, dizendo que aquela publicação online era verdadeira, que aquilo não é uma montagem, que existe mesmo e está na internet. Aí ela pegou essa comprovação, pegou tudo isso, pegou inclusive os prints e instruiu a queixa-crime dela. E aí, ao invés dela entrar no juizado, ela vai entrar na justiça comum. Por quê? Porque majorou a pena, né? Porque tem lá uma qualificadora que fala que quando você comete o crime contra a honra de uma pessoa por meio que facilite a divulgação, no caso a internet, por exemplo, né? O Facebook é um meio que facilita a divulgação. Então, a pena aumenta, tá? Ele bota lá uma outra pena, tá certo? Então, nesse caso específico, existe essa possibilidade. E aí, como a pena aumentou, deixa de ser da alçada do juizado e vai para a justiça comum, né? Aí eu botei lá, eu escrachei com ela, eu disse várias coisas, não foi só injúria, não. Eu disse que ela era porca, disse que ela era suja, e é injúria, e também caluniei ela. Disse que ela estava roubando minhas coisas, eu pintei miséria naquele textão do Facebook. Ela pegou tudo, foi lá, tirou o print, tá? Pegou a nota autorial do tabelião dizendo que era verdadeira aquela publicação, instruiu a queixa-crime dela e, colocou na justiça, tá certo? Ela nem precisou ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Ela pode fazer isso, tá bom? Então, voltando. No caso da queixa-crime, o termo utilizado para qualificar as partes é querelante, que é quem promove a ação privada, e querelado, que é contra quem a ação privada é promovida, tá certo? Professor, eu posso usar autor e réu? Pode. Pode sim. A rigor não está errado, não. É o autor e o réu, né? Mas o termo técnico específico para queixa, quando você vê assim, querelante, querelado, você já vai saber. Isso aqui é uma queixa-crime. Porque não se usa querelante, querelado para denúncia, tá? Seria aí um equívoco fazer isso. Então, continuando, né? As ações penais privadas, por sua vez, elas também têm uma classificação própria, tá certo? Porque a gente tem 3 espécies básicas de ação penal privada, tá certo? A gente tem a exclusiva, que é a vítima ou representante legal exerce diretamente, tá certo? A gente tem a personalíssima, que é quando a ação ela não pode ser proposta por um representante legal apenas pela vítima, tá? Quando for nesses casos, vocês vão saber, porque está dizendo na lei, tá certo? Então, a vítima ou representante legal exerce diretamente, essa é a exclusiva. A personalíssima, só a vítima pode exercer esse direito, tá certo? Beleza, professor, entendi. Mas e a ação penal privada subsidiária da pública? Essa é um pouquinho mais diferente, porque, vejam, essa ação penal privada subsidiária da pública, ela é uma ação penal que ela é proposta
naqueles casos em que o Ministério Público não faz o que deveria fazer, que era oferecer a denúncia. Ah, ué, mas como assim? A denúncia na ação pública e a queixa na ação privada? Exatamente. Mas como o próprio nome quer sugerir, essa ação privada, ela é subsidiária da pública, tá? Então, ela só vai existir se a ação penal pública que deveria vir no lugar dela não vier. Por exemplo, um caso de homicídio, tá? A polícia investiga, todo bonitinho, o delegado manda os autos do inquérito para o representante do Ministério Público e o representante do Ministério Público não faz nada, tá? O representante do Ministério Público estava muito ocupado, acabou deixando esse inquérito para lá, não ofereceu denúncia, não fez nada. Como é que fica a família da vítima? Não pode fazer nada com relação à inércia do seu representante estatutário, né? O titular da ação penal, aquele que vai exercer a pretensão punitiva do jus punieri do Estado, não faz nada, e aí a família da vítima não vai poder fazer nada? Né? Então, nesses casos, passado o prazo de interposição da denúncia, abre-se o quê? Abre-se o prazo decadencial da queixa. A queixa subsidiária da denúncia. Tá? Então, quando o Ministério Público deixar de denunciar dentro do prazo legal, tá certo? Vai se abrir o quê? O prazo decadencial da queixa. Por quê? Porque os legitimados ativos, no caso, seriam o quê? Os parentes da vítima ou até a própria vítima, se fosse um caso de homicídio tentado, a vítima sobreviveu, né? É homicídio, mas é tentado. Então, a própria vítima, inclusive nesse caso, ela poderia entrar com ação penal privada subsidiária da pública, ante a inércia do Ministério Público, tá? E aí ela tem 6 meses para fazer isso, tá certo? Depois que se encerrar o prazo do Ministério Público, tá certo? Então, vejam só. Sempre que numa ação penal pública, o Ministério Público se mostrar inerte, o ofendido apresenta a queixa, tá? Então, se o Ministério Público não fizer nada para fazer a denúncia, o ofendido ele pode prestar a queixa-crime no lugar do Ministério Público que deixou de prestar a denúncia dele, tá certo? Aí, quando o ofendido faz isso, podem acontecer algumas coisas, né? O Ministério Público ele vai sair da sua posição de inércia e pode aditar a queixa, ele pode repudiar a queixa e pode oferecer uma denúncia substitutiva. Então, o que pode acontecer, né? Primeiro cenário o Ministério Público não denunciou, o ofendido foi lá, entrou com a queixa privada subsidiária da pública, uma ação penal privada subsidiária da pública por intermédio de queixa-crime. Aí o Ministério Público viu aquela situação e fez, nossa, realmente deixei de denunciar, que besteira minha, eu vou editar essa denúncia aqui e vou inserir mais algumas coisas nela. O Ministério Público pode fazer isso, tá? Uma outra coisa que o Ministério Público vai fazer, ele pode rejeitar aquela queixa-crime, né? E no lugar oferecer uma denúncia substitutiva, tá certo? Então, a ação penal privada subsidiária da pública, ela serve também para cutucar o Ministério Público, falar, olha, vocês não estão agindo, mas eu vou agir, viu? E aí o Ministério Público, opa, foi cutucado aqui, ou eu adito, né, essa queixa que já está muito bem feita, ou eu vou rejeitar essa queixa e vou oferecer uma denúncia melhor, mais substanciada, que substitua essa queixa-crime. E aí a ação ela vai continuar, tá certo? Previsão legal da ação privada, né? Onde é que ela está prevista? Então, a ação penal é artigo 100, aquele mesmo que a gente estudou nas aulas anteriores. Então, artigo 100, a ação penal é pública, essa é a regra, né? Salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Pronto, tá aí expresso. E aí, parágrafo 2º, a ação penal de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo, né? Que é isso, professora? Quem tem qualidade para representá-lo? É o CAD. C-A-D-I. Decore assim que fica fácil. O CAD. Que danado é CAD, professora? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? Então, pode ser essas pessoas que podem representar o ofendido, tá certo? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Se o ofendido for menor de idade, provavelmente vai ser o ascendente dele, né? O pai ou a mãe. Podem ser os avós, se ele for órfão. Se for uma criança órfã, por exemplo, né? Ou digamos que o ofendido morreu. Quem é que vai fazer isso?
Pode ser o cônjuge, pode ser o ascendente, pode ser o descendente, pode ser o filho dele, né? Pode ser o irmão, tá bom? Enfim, mas vamos continuar. Artigo 30 do CPP. O artigo 100, ele está no Código Penal, tá? O artigo 30, ele está no Código de Processo Penal. Então, vamos ver o que ele diz para a gente. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. É basicamente a mesma coisa que diz o Código Penal, só que escrito de uma outra forma, não é? Então, essa seria a previsão legal. Vamos ver agora quais são os princípios da ação penal privada. Esses princípios, eles são um pouquinho diferentes, né, daqueles que a gente aprendeu na ação penal pública, tá? E a gente já vai entender por quê. Então, vamos lá. O primeiro deles é o princípio da conveniência. Já começa bem diferente da ação penal privada, né? Ou da ação penal pública, né? Vejam só, de acordo com este princípio, o ofendido promove a ação se ele assim quiser. Ponto. Cabe ao ofendido escolher se ele vai querer promover essa ação penal privada ou não, tá? O direito ao exercício da ação penal, portanto, é conveniente a quem o possuir. O querelante / ofendido o exerce se assim o desejar e convir. Então, convém ao querelante, né, ou ao ofendido, no caso, esse direito de exercício da ação penal privada. Tá certo? Fica a conveniência dele. Segundo princípio, princípio da disponibilidade. Também é bem diferente da ação penal pública, né? Porque a ação penal pública ela é indisponível. Então, vamos ver o que nos diz esse princípio. Uma vez proposta a ação penal, a parte ofendida tem o direito de desistir, tá? Inclusive de eventual recurso interposto. Então, ela é parecida, esse princípio é parecido com o princípio da conveniência, mas é um pouquinho diferente, porque o da conveniência, ele fala mais daquela situação em que a pessoa, ela ainda vai entrar com a ação, né? E ela pode simplesmente não entrar se não quiser. O da disponibilidade diz o seguinte, uma vez que você já entrou, você pode desistir, tá? Então, você pode nem entrar se não quiser, mas se você entrar e desistir na metade do caminho, você também pode. Até em momento até recursal, lá na frente. Já saiu até uma decisão relevante aqui, né? E você interpôs, você apelou de uma sentença, você interpôs um rese, dependendo da situação. Mas ainda assim, no meio da interposição, você, opa, me arrependi aqui desse recurso, acho que eu não vou querer mais saber dessa ação, não. Você pode dispor da ação penal privada, tá certo? Você, no caso, na condição de querelante, tá? Então, ocorre aqui o oposto da ação penal pública. O ofendido ou seu representante legal podem abdicar da ação penal mediante certos atos, que constituem causas instintivas de punibilidade. Então, vejam. A gente tem as causas instintivas de punibilidade, que a gente vê, né? A gente tem várias causas. Uma delas, por exemplo, são as clássicas, né? Aquelas que estão lá, por exemplo, dispostas na prescrição. Quando vocês vão estudar prescrição, é uma causa instintiva de punibilidade, não é verdade? Uma outra causa instintiva de punibilidade, por exemplo, é a renúncia a uma ação penal privada. A pessoa que é titular do direito de entrar com ação penal privada simplesmente renunciar a esse direito e não entrar. Uma outra causa pode ser o perdão do ofendido. O ofendido até exerceu o direito dele de entrar com a ação, mas no meio do caminho ele simplesmente decidiu perdoar, né, o ofensor, no caso. Então, vamos ver quais seriam essas causas instintivas de punibilidade, né? As principais que nos interessam, quando a gente fala de ação penal privada, são renúncia, perdão e perempção. Eu coloquei um asterisco na perempção, porque quando a gente for falar dela direitinho, a gente vai ver uma exceção, tá certo? Então, por isso que esse asterisco está aí. Mas, em regra, todos esses três institutos, eles são cabíveis em ações penais privadas, tá certo? Então, vamos ver. A renúncia. Onde é que está a renúncia? Está lá no artigo 104 do Código Penal. Se você quiser abrir aí para dar uma olhadinha, pode abrir, tá? Mas eu coloquei aqui esquematizado para a gente ver. Quando é que cabe denúncia? Renúncia. Renúncia. Denúncia não. Quando é que cabe renúncia, né? Qual é o momento processual? Antes do oferecimento da queixa-crime. Tá? Então, a renúncia, que é aquele ato de renunciar ao direito de entrar com a ação penal privada, ela acontece antes do oferecimento da queixa. Porque se você já ofereceu a queixa, você já exerceu o seu direito da ação, né? Você pode até desistir depois, mas não é o instituto da renúncia. Quem renuncia, ela renuncia antes da ação ser oferecida, antes da queixa-crime ser oferecida, tá? De que forma, professora, a gente pode renunciar a uma ação penal privada?
Pode ser de maneira expressa ou pode ser de maneira tácita, tá? Qual seria uma maneira expressa? Digamos que eu não entrei com nenhuma queixa-crime ainda, tá? Mas eu fui na delegacia e fiz um BO, né? E aí a autoridade policial, depois de uns dias, me chamou lá para tirar umas dúvidas com alguma coisa, ou colher um depoimento meu, alguma coisa assim. E aí, quando eu cheguei lá, eu levei um ofício para a autoridade policial falando: renuncio oficialmente ao meu direito à ação penal privada, não tenho mais interesse em exercê-lo. Ponto. Você renunciou expressamente, tá? Você pode, inclusive, mandar uma carta para o ofendido também, se você quiser, né? Essa seria uma forma de renúncia expressa. Por quê? O processo penal ele não começou ainda. Porque eu nem ofereci a denúncia, quanto mais o juiz receber, não é? Então, não existe o processo penal ainda, mas podem haver atos pré-processuais, por exemplo, na delegacia. Então, você tem como renunciar de maneira expressa se você quiser, né? Se você não quiser, você pode renunciar de maneira tácita. Como é que você faz isso? Como é que você se renuncia do seu direito de ação penal privada sem dizer a ninguém que você está renunciando expressamente? Você exerce atos contraditórios ao desejo de punir o acusado. Por exemplo, você convida a pessoa que lhe injuriou para ir para sua festa de aniversário. Você convida a pessoa que lhe difamou para ir para a festa de 15 anos da sua filha, ou para ir para a sua ceia de Natal. Aí você tira várias fotos com a pessoa que lhe ofendeu e bota no Facebook. Pronto, você renunciou tacitamente ao seu direito de exercer uma ação penal privada, tá? Porque você está fazendo atos contraditórios ao desejo de punir aquela pessoa. Você está celebrando o Natal com ela. Você está celebrando uma festa de aniversário com ela. Você está celebrando os 15 anos da sua filha com ela. Tá certo? Então, isso é contraditório. Se a pessoa faz isso e depois entra com ação penal privada, o ofendido, o querelado, a pessoa contra quem se opôs à queixa-crime, pode pegar todas essas fotos do Natal, dos 15 anos e do aniversário e usar como prova da renúncia. Tá certo? Porque são atos contraditórios ao desejo de punir aquela pessoa. Tá? Como é que fica a aceitação do querelado, que nem é querelado ainda, porque não tem queixa ainda, né? Do acusado, digamos assim. Então, como é que fica a aceitação do acusado em relação a essa denúncia? Não importa, tá? Não importa se o acusado ele vai aceitar ou não a renúncia. Por quê? Porque a aceitação ela é um ato unilateral do ofendido. O acusado ele não vai ser intimado para se manifestar da renúncia daquela pessoa, não. Tá certo? Inclusive porque nem existe queixa-crime ainda, não existe nem processo, não existe nada. Só existe a fase pré-processual. Quiçá. Tá certo? Pode nem existir nada. A pessoa pode não ter feito nada, né? Ela simplesmente renunciou e não entrou com a ação. Não foi em delegacia, não fez BO, não fez nada. Ela ficou na dela. É um direito dela fazer isso. E ela não precisa comunicar a ninguém, se ela não quiser, muito menos ao suposto autor da ofensa, se ela não quiser, tá? Bom, e aí, gente, a renúncia, ela é regida pelo princípio da indivisibilidade, que é aquele princípio polêmico que a gente viu lá na aula passada e na aula retrasada também, quando a gente foi estudar ação penal incondicionada e ação penal condicionada à representação e requisição, né? A gente viu que existia essa confusão aí de alguns doutrinadores que ainda defendiam o princípio da indivisibilidade para esse tipo de ação, e a gente viu também que a jurisprudência já admite há muito tempo que esse princípio não se aplica nas ações penais públicas, mas ele se aplica sim nas privadas, tá? E isso, inclusive, se reflete no Instituto da Renúncia. Por quê? Se você renuncia, digamos que você é difamado por 3 pessoas. Se você renuncia de um, você não pode entrar com a ação penal dos outros 2. Porque o efeito da renúncia, ele é extensível, por regra do princípio da indivisibilidade. Então, se o ofendido renuncia a um dos acusados, todos devem ser beneficiados, tá certo? É assim que funciona. Vamos ver o perdão. Tá certo, professora? Entendi. A renúncia é antes do processo. E o perdão? O perdão é durante, né? É após o oferecimento da queixa. Tá? O momento processual é após o oferecimento da queixa. Não é após o recebimento, tá, gente? É após o oferecimento, tá? Por quê? O ato de receber ou não cabe ao juiz. Mas o ato de oferecer é uma manifestação da vontade do ofendido de que a ação penal aconteça.
né? Então, se ele se manifestou por intermédio de uma queixa-crime, com o intuito de que a ação penal privada fosse aberta, então ele não renunciou ao seu direito de ação. Ainda que o juiz não receba e nem vire uma ação, sei lá, porque a queixa-crime está inepta. A pessoa que escreveu a queixa-crime não colocou nenhum dado direito. E aí ficou inepta. Aí o juiz ele não pode receber, né? Mas mesmo assim ela não renunciou. Por quê? Porque ela tentou oferecer aquela queixa-crime. Foi rejeitada. Ela pode editar a queixa e apresentar de novo. Não é? Mas ela não renunciou ao direito de ação ali. Tá? Uma outra coisa é o perdão. O perdão ele é após o oferecimento. A pessoa oferece a queixa-crime. Mas depois que ela ofereceu, ela se arrependeu. E a gente viu que a ação penal privada ela é regida pelo princípio da disponibilidade. Então, tudo bem, eu ofereci minha queixa-crime aqui, mas eu estou arrependida. Eu não quero mais que a ação penal privada seja, enfim, processada, porque eu perdoo a pessoa, eu quero botar isso para trás, eu não quero mais saber dessa história, é uma coisa que está me deixando angustiada e eu quero esquecer que isso existiu. Então, o que a pessoa faz? Ela pode perdoar o ofendido, tá certo? Como é que se perdoa o ofendido? É da mesma forma, gente. Ou você perdoa de maneira expressa ou você perdoa de maneira tácita. Como é perdoar de maneira expressa? Bom, você interpõe uma petição simples, falando, né, com fulcro, no artigo 105 e 106, dependendo do caso, que você perdoa, né, aquela pessoa que lhe ofendeu e que você não tem mais interesse em ver o processamento dessa ação privada continuar, tá certo? Isso seria uma forma de perdão expresso, tá certo? O que seria, por exemplo, uma forma de perdão tácita? Mesmo exemplo, o mesmíssimo exemplo da renúncia. Exercer atos controversos com o desejo de punir o acusado. Por exemplo, convidar o querelante, né? Convidar o querelado para o seu próprio aniversário. Digamos que aquela situação que a gente narrou no slide anterior não fosse antes do oferecimento da queixa, e sim depois. Eu ofereci a queixa, mas aí o que aconteceu? Passou um tempinho, foi meu aniversário, eu chamei aquele cara que eu estou processando para ir para o meu aniversário. Vê que loucura, né? Porque o que aconteceu ali, durante aquele período entre o oferecimento da queixa e o meu aniversário, a gente conversou, eu decidi perdoar ele, eu decidi esquecer, deixar tudo isso para lá, e aí pronto, eu chamei ele num ato de boa-fé para mostrar que a gente vai fazer as pazes e chamei ele para o meu aniversário. Pronto, eu acabei de renunciar, eu acabei de perdoar o ofensor, tá? E aí o que acontece? Essa pessoa que foi processada, o querelado, ele pode, do mesmo jeito, pegar todas essas fotos, todos esses documentos, o convite que eu mandei para ele, tudinho, e usar como prova de que existiu ali um perdão tácito, tá certo? A aceitação desse perdão, diferentemente da renúncia, né, que acontece independente da vontade do querelado, a aceitação do perdão é um ato bilateral, tá? Então, digamos que eu queira expressamente, de maneira expressa, atravessei uma petição nos autos, uma petição simples, dizendo que eu estou perdoando, eu perdoo o ofensor, eu perdoo o querelado e não quero mais que a ação penal continue. Mas o querelado, quando olha para aquilo, fica com raiva e diz, não, eu não quero seu perdão, não, eu quero ser absolvido, porque eu não pratiquei nada disso que você está dizendo que eu pratiquei. Inclusive, você está dizendo que me perdoa porque você sabe que eu não fiz nada disso. Entendeu? Tem pessoas que elas não querem o perdão, tem pessoas que elas querem ser absolvidas, que elas querem uma certidão que diga, essa pessoa é inocente, tá? Essa pessoa foi absolvida. Então, é isso que ele quer. Não quer saber de perdão, não, ele quer a absolvição. Ele pode recusar o perdão, tá? Agora, se ele não fizer isso no prazo de 3 dias, né, o perdão vai ser considerado aceito, tá bom? Ele pode dizer que não aceita, mas ele tem 3 dias para fazer isso. Se ele não fizer, o juiz vai entender que ele aceitou, tá? E aí, com relação ao efeito desse perdão, assim como na renúncia, ele se estende a todos os corréus, tá? Então, a todas as pessoas. Se eu estou processando, digamos assim, 4 pessoas por difamação, e eu só perdoo uma, eu atravesso uma petição dizendo que eu perdoo uma. Não importa, porque se eu fizer isso, as outras 3 também serão contempladas, pelo princípio da indivisibilidade,
tá certo? O efeito, ele é extensivo. Beleza, professora, mas e a perempção? Como é que fica? Bom, a perempção, pessoal, eu coloquei ela aqui porque ela é um instituto que também extingue a punibilidade, né? E aí, como é que ela fica nos casos da ação penal privada? A perempção, ela está lá, inscrita no artigo 60 do Código de Processo Penal. E aí, eu destrinchei esse artigo aqui para a gente analisar inciso por inciso, para ver quais são os casos em que a perempção, ela aconteceria, tá? Então, inciso primeiro, vai haver perempção sempre que o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Então, tem lá uma ação penal de calúnia, uma ação penal privada de calúnia tramitando. É uma calúnia simples, tá? Uma calúnia básica. De uma vizinha para outra. Uma vizinha disse que eu sou ladra. Aí eu fui lá e entrei com processo de calúnia contra ela. E aí, o que acontece? Se eu deixar de promover o andamento do processo por 30 dias seguidos, vai ocorrer a perempção, tá? Porque é uma ação penal, mas é uma ação penal de caráter privado. Eu tenho que mostrar, eu fui lá, eu provoquei a justiça, agora eu tenho que mostrar que eu estou interessada na punição, tá certo? Porque apesar de ser um ramo do direito público, essas ações elas têm uma característica um pouco mais privada, né? Tem esse critério mais privado que prepondera, assim, né? Que fica mais em evidência. Então, eu tenho que mostrar que eu estou aqui, né, interessada naquela punição. Se eu deixo de fazer isso, pode ocorrer a perempção, né? Se passar esses 30 dias aí seguidos, sem eu fazer nada, sem eu praticar os atos que eu deveria praticar, tá? E aí, pessoal, entra aquele asteriscozinho da exceção que eu coloquei no nome perempção nesses últimos slides, tá? Isso vai acontecer, exceto na ação penal subsidiária da pública, ok? Então, pode haver a perempção do inciso primeiro, tanto na ação privada personalíssima, quanto na ação penal privada exclusiva. Na ação penal privada subsidiária da pública, isso não vai acontecer, tá? Porque, primeiro, que aquele crime não era nem para estar sendo processado por ação penal privada. Só foi, no começo, por mediante queixa, porque o Ministério Público deixou de fazer o que devia fazer. Uma vez que eu ofereci a queixa, o Ministério Público ele tomou a frente. Ele ou aditou a minha queixa, ou ele rejeitou a minha queixa e colocou, reapresentou uma denúncia no lugar, não é? Então, ele tomou a iniciativa de volta para si, tá? Então, não haverá perempção, porque com a inércia do querelante, o Ministério Público ele vai reassumir a titularidade da ação. Uma vez que o querelante ele fique inerte, a ação simplesmente não deixa de existir, não, tá? A titularidade volta para o Ministério Público, ok? Sobretudo nos casos em que o Ministério Público ele não rejeitou a queixa e reapresentou a denúncia, ele simplesmente aditou aquela queixa-crime, né? Aí o que vai acontecer, se eu deixar de fazer alguma coisa, o Ministério Público ele vai lá e vai fazer, tá? Inciso 2º, falecendo o querelante ou sobrevindo a sua incapacidade, né, de comparecer em juízo, sempre que dentro de 30 dias, dentro de 60 dias, não comparecer em juízo quaisquer das pessoas a quem couber fazer. Então, veja, no caso de morte do querelante, né, ou digamos que o querelante ele ficou mentalmente insano, ele adquiriu aí um status de totalmente incapaz. Como é que vai ficar a ação penal privada que ele acabou de entrar? Vai morrer? Porque ele não vai ter como ficar comparecendo em juízo, né? Na primeira possibilidade, porque ele faleceu. Não tem como o defunto ir para uma audiência, por exemplo, né? Nem contratar advogado, nem fazer nada. No segundo caso, porque ele foi considerado totalmente incapaz, né? Dando um exemplo mais fácil de entender. Então, o que acontece? Quem é que vai assumir? O CAD. Mais uma vez, o CAD, daquele exemplo que eu falei lá do artigo 30. Eu até coloquei aqui a remissão para vocês lembrarem no início da aula, né? O que é CAD, professora? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? Então, qualquer um desses 4 pode dar andamento à essa ação penal privada. Mas se nenhum dos 4 fizer, né? Se nenhum desses fizer nada e passar 60 dias, aí a gente tem a perempção. Digamos que a pessoa faleça, nem a cônjuge, nem os filhos, nem os pais, nem os avós, nem o irmão fizeram nada. A ação penal privada, se passar esse decurso do prazo de 60 dias, ela vai parar, assim, ela vai deixar de existir por força da extinção da punibilidade, né, decorrente da perempção. Tá certo? Continuando aí o rol de hipóteses. No inciso 3º, a gente tem o caso
quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Vejam, a gente tem duas coisas processuais interessantes aqui com relação à perempção, né? A extinção da punibilidade na ação penal privada por perempção, que é, vamos lá, vou até separar aqui de amarelinho, ó. A primeira parte é essa aqui. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente. Vou dar um exemplo a vocês. Audiência de instrução. Audiência de instrução e julgamento, tá? Que é um momento processual importantíssimo. Por quê? O juiz, ele vai escutar o réu, ele vai escutar as testemunhas, se tiver, ele vai escutar o ofendido, ele vai escutar todo mundo, ele vai mandar colher prova, ou ele vai receber as provas que já foram colhidas. A audiência é muito importante. E aí, digamos que nem o querelante, nem o advogado querelante estavam lá. Eles não foram para a audiência de instrução e julgamento. O que é que vai acontecer? A perempção. Porque se essa aqui é uma ação penal privada, e o Estado, né, o aparato judicial, ele só está em funcionamento porque a pessoa que tinha essa titularidade da ação penal privada foi lá e provocou o Estado juiz, se ele deixa de ir, o Estado juiz não tem obrigação nenhuma de continuar essa ação por ele, porque ele não está demonstrando interesse. Né? Você tem uma ação penal, ou você tem uma ação penal tramitando, tem uma audiência de instrução e julgamento, e o querelante não vai? O advogado não vai? Aí o juiz tem que continuar por ele? Não, tá? Então, vai haver extinção da punibilidade decorrente da perempção. Uma outra coisa é deixar de formular o pedido, é a segunda parte, né? Desse inciso terceiro, que é muito interessante. Ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações penais. Gente, vou até grifar aqui. Gente, isso é muito importante. Quando vocês forem fazer, quando vocês forem aprender, fica a dica aí, tá? Quando vocês forem aprender a fazer as peças processuais, sempre que vocês forem formular os pedidos, nunca deixem de pedir a condenação. No caso, né, da ação penal privada, tá? Logicamente, se você for o defensor do réu, você não vai pedir a condenação, você vai pedir a absolvição, né? Mas no caso, nesse caso específico de ação penal privada, as alegações finais, ela é a última peça processual antes da sentença, tá? É uma peça processual muito importante, tá certo? Então, se você deixa de formular o pedido de condenação no último momento processual que você tem para pedir e requerer o que você quer, o juiz ele vai considerar que você não quer mais a condenação. Logo, a punibilidade vai estar extinta pelo critério da perempção. Compreenderam? Então, as alegações finais não é um momento qualquer, não. É uma peça processual que se chama alegações finais, tá? Em alguns casos, elas podem ser feitas oralmente na própria audiência de instrução e julgamento, né? Mas no procedimento comum, via de regra, ela é feita através de uma petição que você atravessa nos autos. Existe um momento processual para isso. E aí, se você atravessa essa petição sem o pedido de condenação, o juiz vai entender que você não quer a condenação mais. E aí vai ser extinta a punibilidade pela perempção. Tá bom? Ficou claro? E aí, o derradeiro inciso do artigo 60, né? Que é: haverá perempção quando, sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Lógico, porque veja, se você tem uma ação penal que é de caráter privado, né? Que está sendo movida por uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica deixa de existir, é como se ela tivesse falecido, entre aspas, né? E ela não deixa nenhum sucessor oficial para cuidar daquela ação penal, não tem mais polo ativo para fazer com que a ação, para mostrar o interesse na condenação. Então, não é o juiz que vai fazer isso pela parte, né? Logo, vai haver também aí a perempção, tá certo? Isso tudo, pessoal, foi um adendo dentro do princípio lá da disponibilidade, tá? Para a gente entender o que é renúncia, o que é perdão, né? E o que seria a perempção, tá? Nas ações penais de caráter privado. Continuando com os princípios da ação penal privada, a gente tem ainda o princípio da indivisibilidade, que a gente acabou de ver também, quando a gente estava vendo perdão e renúncia, né? Que é o seguinte: o ofendido e o querelante e seu representante devem promover a ação e oferecer a queixa contra todos os agentes que tiverem participação no crime. Por quê? Porque é o que a gente falou da renúncia. Se eu promovo a ação contra 2, mas não promovo contra 1,
eu renunciei contra aquele 1, não é? E aí os efeitos da renúncia são indivisíveis. Logo, eu não posso oferecer contra aqueles 2. Tá certo? Porque se eu deixo de fazer a queixa contra 1, eu estou deixando necessariamente, eu estou renunciando o meu direito de ação penal privada. Logo, esse efeito deve ser estendido para todos. Tá? Olha aí, caso se opte por não dar queixa perante a um dos agentes, a nenhum outro poderá recair a responsabilização pelo fato típico. Então, ou você presta a queixa contra todo mundo, ou você não presta contra ninguém. Se você prestar pela metade, né? Se você prestar a queixa contra 2 e deixar 2 de fora, você está renunciando para todos. Tá certo? É o que nos diz o princípio da indivisibilidade. Ações penais públicas, das ações penais públicas, né? Como a gente já viu, alguns doutrinadores ainda insistem em colocar o princípio da indivisibilidade nas ações penais públicas, nos seus manuais, mas a gente sabe que, na regra, na prática cotidiana, a jurisprudência já consolidou há muito tempo, e não é qualquer jurisprudência, como a gente viu, é a jurisprudência dos tribunais superiores, já consolidou há muito tempo que o Ministério Público, por exemplo, ele pode editar a sua denúncia para acrescentar mais réus, sem problema nenhum. Por quê? Então, significa o quê? Que o Ministério Público ofereceu a denúncia contra uma parte dos réus e não contra outros. Mas como a ação penal pública ela é indisponível, o Ministério Público ele não pode escolher contra quem ele bota ou não. Se depois se descobrir, né, que existem outros réus, o Ministério Público ele pode perfeitamente editar a denúncia, tá bom? Ou ele pode ainda oferecer uma outra ação penal pelo mesmo fato típico, mas contra as outras 2 pessoas que ele deixou de oferecer daquela vez, tá certo? Desde que seja dentro do prazo prescricional, né, pessoal? E aí, o derradeiro princípio, o princípio da intranscendência, que também tem lá na ação penal pública, como a gente viu, né? Que diz o quê? Basicamente que a ação ela não pode ser oposta contra outras pessoas que não o agente, ou o suposto agente, né? Não pode ser contra a mulher dele, contra o filho dele, porque ele morreu, nada, ninguém herda ação penal, tá, pessoal? Se extingue com a pessoa. Por quê? Por conta do princípio da intranscendência, tá bom? É o mesmo princípio que rege a ação penal pública. A ação penal só pode ser proposta contra quem se imputa a prática da conduta tipificada. Bem simples, né? E aí, para encerrar essa aula de hoje, nós temos o quê? Eu coloquei aqui um exemplozinho de ação penal privada, tá? Na verdade, todos os crimes contra a honra são exemplos de ação penal privada, tá certo? Existem exceções, como a gente viu, né? As exceções estão, sobretudo, no artigo 145, mas, via de regra, qualquer crime de calúnia, injúria ou difamação são passíveis de ação penal privada, tá? Então, vamos ao que diz, por exemplo, o crime de calúnia, né? Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato defendido como crime, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Na mesma pena, incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2º, é punível a calúnia contra os mortos. Tá certo, gente? Então, esse é o tipo penal de calúnia. Você já deve ter estudado ele, com certeza, professor Diego. E ele é um tipo penal que se processa por intermédio de ação penal privada, tá? Vamos ao que diz o artigo 145. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa. Olha aí, foi o que a gente falou no começo da aula. Como é que a gente sabe quando a ação penal é privada ou não? Quando vier a expressão somente se procede mediante queixa. Então, esse artigo 145 matou a charada pra gente. Porque ele diz o quê? Que a regra desse capítulo, que é o capítulo 5 do Código Penal, é de que todos os crimes contra a honra se processam mediante queixa. Logo, são crimes de ação penal privada, tá? Aí ele continua com as exceções, né? Salvo no caso do artigo 140, parágrafo 2º, né? Que da violência resulta a lesão corporal. Isso é o caput. Eu não coloquei os parágrafos, como a gente já viu, né? No parágrafo 3º, por exemplo, a gente tem o caso da injúria racial, que a gente viu na aula passada, mas eu não coloquei aqui porque não interessa, porque o que a gente precisava saber aqui é que a regra geral dos crimes contra a honra é que eles se processam mediante queixa, tá? E aí é o que está escrito no caput do 145. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela paciência de vocês, né? Espero que vocês tenham um bom resultado nas provas. Não vou passar trabalho, repito, para que vocês não fiquem cansados. Tem muita coisa para vocês estudarem, né? E eu não quero que vocês fiquem sobrecarregados, porque eu não acho que vai ser didático. Nossas aulas já estão muito densas e muito extensas.
Então, é importante que vocês tenham tempo para respirar, para estudar direitinho, porque se eu atolar vocês de coisa, vocês não vão nem conseguir absorver, né? Então, recapitulando, o que é que cai na nossa prova? Vai cair as aulas que a gente viu, né? Dos requisitos para a ação, tá certo? Vai cair lá a justa causa, tudo direitinho como a gente viu. E vai cair a classificação das ações penais. Então, vai cair todas as espécies de ação, da ação penal pública incondicionada à ação penal privada, tá certo? Então, esse é o conteúdo na nossa prova. Estudem. Qualquer dúvida, eu estou 100% à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço, saúde e muito sucesso!